Oi, filhota. Boa noite, Rita. Chegamos na classe, né? Que legal. Oi, Alessandro. Boa noite. Vamos estudar, né? Mari, boa noite para você. Gustavo Xavier, boa noite. Estamos nós aqui novamente, dando continuidade nesse estudo, né? É muito bom. A cada dia a gente aprende mais. É maravilhoso conhecer Jesus, falar de Jesus. Obrigada, gente. Muito boa noite a todos, viu? Daqui a pouco a gente começa nosso estudo e eu quero passar alguns recados. Se tiver alguém a primeira vez. Oi, Deilda. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Saudades. Se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Josete, trabalhadora da casa, estudante, e assim a gente vai evoluindo cada vez mais. Oi, Solange, boa noite, seja muito bem-vinda. Regina Morará, Mobará, desculpa, boa noite. Oi, Décio, estamos chegando, pessoal, isso é muito bom. Estamos na nossa casa querida, Casa do Caminho, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. E pessoal, oi Deise, tudo bem? Boa noite, bom te ver. Não podemos esquecer da nossa água, tá? Oi Terezinha Coelho, saudades, amiga. Esquecer de pegar a nossa água, viu, gente? Para poder fazer o tratamento no final, né? Das vibrações. Pegar o livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou ler também uma parte do que está na Bíblia também. E hoje eu estou falando um pouquinho mais baixo, mas o som tá bom. Oi, Ivonete Aguiar. De Aguiar, tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez nesse estudo, tá? Muito obrigado por estar junto com a gente, aprendendo a cada dia. Oi, Ângela. Boa noite, Ângela. Então, gente, não esquecer de pegar a nossa água, o nosso livro. Oi, Maria José, boa noite. E, e essa água para ser fluidificada. Oi, Paim, boa noite. Tudo bem? Então, estamos aqui para fazer o nosso estudo e no final vamos fazer as nossas vibrações e o tratamento espiritual, né, que é feito no final. E vamos usar. Oi, Elisena, tudo bom? Boa noite. E no final nós vamos usar o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Oi, Irã, boa noite. E para aqueles. Oi, Marlene, tudo bem? Estamos aqui, vou ler o livro para quem está sem, e os recados é de sempre, que nós damos na nossa casa, agradecendo sempre a ajuda de todos, com doações, levando para o bazar. Oi, Lili, bom te ver, Lili, boa noite. Um beijo na tua netinha linda. Denise Loureiro, boa noite. Seja muito bem-vinda. E então estamos aqui para esse estudo e agradecendo a todos a ajuda que eles têm nos dado, mas hoje eu vou falar que tem uma novidade para você. Oi, Dinalva, fala nossa psicóloga,
tudo bom? Oi, Elza, Joaninha, tudo bom? Saudades. Então, ó, tem uma novidade para nós, que na página da Casa do Caminho tem um link de uma rifa. E essa rifa é de um quadro, é o quadro do senhor Osmar Lima. E o senhor Osmar, ele é um artista plástico, ele é um professor. Oi, Leonice, boa noite. Ele é professor, ele é palestrante motivacional, ele é escritor. São maravilhosos os livros. Oi, Patrícia, boa noite. Os quadros dele são lindos. E aí ele nos doou esse quadro e foi colocado no link da Casa do Caminho. Se vocês entrarem lá, estão fazendo uma rifa para poder assim ajudar a nossa casa. É maravilhoso, ele faz cada quadro lindo de pessoas. Ele é um artista plástico, ele é muito bom. Então, o nosso bazar continua aberto, todo mundo já sabe que tem que fazer o agendamento e aqueles cuidados necessários, né? Você tem, Denise, que entrar na página da Casa do Caminho, no link, vai ter lá o quadro para você ver e a rifa, tá? Eu não sei quanto que é o valor, lá você vai ficar sabendo, tá bem? Então, é isso. Já deu horário? Ainda não. E o nosso bazar está sempre aberto durante a semana para dar continuidade, né, na nossa casa e através dessas doações para a cesta básica. Às vezes a pessoa fala, eu só tenho isso para dar, eu tenho só um pacote de fubá para levar. Às vezes está precisando daquele fubá para completar a cesta básica. Às vezes está faltando um pacote de bolacha para completar aquela cesta básica. Naquela família que tem criança, a gente é colocado bolacha, chocolate. Oi, Denise, você entra lá, viu? Na página da Casa do Caminho para saber da rifa, tá bom? Então é isso, e às vezes a gente é tão pouco que temos para dar, mas é grandioso porque nós ajudamos tantas pessoas com uma coisinha de nada. Às vezes uma caixa de fósforo, um pacote de sal já ajuda bastante, viu, gente? Então é assim. Já deu o horário, deixa eu ver se já deu o horário para nós começarmos, né? Certinho nos horários e terminar certinho, porque a equipe espiritual já está nos acompanhando, já nessa tarefa do estudo, e no final estará com a gente, dando o passe espiritual, né? E dessa forma a gente vai nos fortalecendo através dos passes, através das nossas orações, do nosso estudo. Nós vamos fortalecendo através da nossa fé, né? Então vamos dar início, porque já deu 8h30, tá bem, pessoal? Não esqueça, então, para quem não ouviu antes, entre lá na página da Casa do Caminho, lá tem um link com um quadro do Sr. Osmar. Então vamos, assim, acalmar nossos corações, vamos serenando. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Fecha os olhos, buscando uma posição confortável, onde vocês estão, seja na cadeira ou na cama, deitado, onde for, no lugar melhor que vocês possam estar recebendo essas mensagens, esse estudo nessa noite. Pedindo ao Pai, nos ligando a Jesus, nos ligando ao Pai Criador, pedindo a eles um amparo para que o mentor da nossa casa, Dr. José Maurício e toda a sua equipe esteja junto conosco nessa tarefa,
juntamente com nossos mentores individuais de cada um de nós que está aqui presente, que estamos nessa sintonia, estamos ligados um ao outro, mentalizando esse momento no final para esse tratamento e para esse estudo, para que essa tarefa seja de muita luz, seja de muito esclarecimento para a nossa evolução. E para dar início, farei a prece que Jesus nos ensinou, que é a prece que nos fortalece, que nos direciona a cada dia, o nosso caminhar, a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então, estamos preparados para dar início ao nosso estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 37, que fala de honras vãs. Honrar é respeito, é dignidade, é amar ao outro. E vãs são coisas inúteis, são coisas assim que não fazem sentido. E inicia assim: em vão, Jesus falando, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Jesus falando, e essa passagem está em Marcos 7:7. Está em Marcos, eu vou ler aqui nessa parte da Bíblia, tá bom? Começa assim, nessa parte da discussão sobre as tradições farisaicas. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, se reúnem em volta de Jesus. E eles vendo os discípulos de Jesus, que comiam os pães com as mãos impuras, as mãos sujas, e sem lavá-las. Aí os fariseus e os judeus, conforme a tradição deles antigas, não comiam sem lavar as mãos até o braço, até o cotovelo. Eles voltavam de qualquer lugar, já estava lavando. Voltava das praças, estava lavando as mãos. Não comiam sem antes lavar até o cotovelo. E muitos costumes que eles colocaram dessa tradição. E lavavam os copos, os jarros, lavava os vasos de metais, era o dia inteiro lavando. E então esses fariseus e esses escribas, eles interrogaram Jesus, porque viram os discípulos lá comendo com as mãos sujas. Perguntaram a Jesus, por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos? Come o pão com as mãos impuras, com as mãos sujas? E Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. É que naquela época, os fariseus e os judeus colocavam costumes ao povo, dizendo que era a tradição antiga, para que eles cumprissem. Eles cobravam para que o povo lavasse as mãos e lavasse aqueles jarros, aquelas coisas de metais, durante todo o dia, várias vezes. E Moisés, depois de ter recebido os 10 mandamentos de Deus, ele precisou colocar alguns decretos para o povo, precisando colocar, porque falando que era de Deus
algumas coisas, além de cumprir os 10 mandamentos. Por que Moisés fez isso? Porque era uma forma de controlar aquele povo, porque aquele povo era muito rebeldes, eram muitos arredios, eles eram muito difíceis de lidar com ele. E Moisés, nessa questão de que teria que lavar as mãos, ele mostrou de uma forma ao povo, num sentido divino. Assim como o corpo nosso precisa de higiene pessoal, os nossos corações também precisa ser lavado de alguma coisa, precisa ser limpo de algumas coisas, precisa ser lavado de alguma mágoa, ser limpo, às vezes, de repente, por um orgulho que tenhamos, por um egoísmo que tenhamos. Precisamos lavar, limpar, tirar isso de dentro do nosso coração. E aí, Moisés trouxe dessa forma, levando para o lado divino, olhando para os dias de hoje, mais do que nunca. Sabemos o quanto a higiene nossa pessoal nos protege de adoecermos pelas bactérias, pelos micróbios existentes no nosso meio. Então, só que naquela época, os escribas e fariseus não tinham essa visão de ter da vida futura. Eles não tinham. Para eles só existia o lado material. Só davam importância para esse lado materiais, deixando de ver o mais importante, que era seguir os mandamentos de Deus. E Jesus, então, aos poucos, foi esclarecendo o povo, entrando nesse assunto, bem devagar, com muita paciência, mostrando a eles que temos uma vida após a morte do nosso corpo, que a vida continua, que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Estamos aqui para quê? Para aprender, para evoluirmos espiritualmente e não o corpo. A cada encarnação nossa, Deus nos dá uma veste. Cada encarnação, nós estamos com um corpo, uma veste. E esse corpo nosso hoje é uma ferramenta para a evolução desse nosso espírito que está dentro de nós, que nós somos espíritos imortais. E Jesus nos mostra isso quando diz, ele vai trazendo aos poucos aos povos. E quando ele diz assim, olha, meu reino não é deste mundo. E não será na terra que receberemos a recompensa das nossas boas obras. Não será na terra. Por isso, em uma outra passagem de Jesus, ele está dizendo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então Jesus ia passando com os exemplos dele. Ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Despertando a curiosidade do povo. E assim, vamos entrando no livro para fazer a reflexão que Emmanuel nos traz, ok? Vamos ler. A atualidade do cristianismo oferece as lições profundas relativas à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Então, Emmanuel comenta aqui sobre a sociedade, aquele povo ocidental recebeu o sopro do cristianismo, mas que não passou de um sopro, porque não houve uma melhora neles, não houve uma transformação, não houve uma renovação. Jesus foi lá e deixou todo esse ensinamento, o sopro divino, as lições, mas eles não receberam. Então foi a mesma coisa de não ter recebido esse sopro divino. E o sopro divino é o sopro de Deus, é um sopro de vida, que me faz lembrar, acho que todos nós, nesse momento, quem é mãe, faz lembrar, quando nós temos um bebê, nós temos um filho, e esse filho se engasga, esse filho afoga, e a mãe
assopra o rosto dessa criança, bate nas costas e ele volta novamente a renascer, a vida. É tipo assim, a gente tem uma ideia, um sopro divino. É como uma mãe desesperada, socorrendo o seu bebê que está engasgado, que está ali morrendo, dá um sopro no rosto dele para ver se ele volta e bate na costinha. É um sopro divino, né? E Deus faz isso com a gente. Ele nos acorda para a vida. Vamos, acorde para a vida, dá um sopro em nós. Para que nós nos transformemos, para que nós tenha nos melhorado nessa encarnação a cada dia, através desse sopro que são os ensinamentos do Pai Criador. Então, dando continuidade. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã em seus institutos não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Então, que logo que Jesus esteve lá passando o evangelho para o povo, para aquele povo, veio os homens das leis, veio os homens da igreja católica e não entenderam, eles não entendiam o que Jesus falava, porque Jesus, muitas vezes, ele falava com palavras figuradas, alegóricas. Jesus falava dessa forma, que, no entanto, temos as parábolas que ele passava para aqueles que não tinham tanto entendimento, porque os doutores da lei tinham entendimento, mas não praticavam. E aqueles nossos irmãos que não entendiam a letra, mas que praticavam o amor e a caridade. Então, Jesus falava através de parábola, através de historinhas. Então, esse povo via em Jesus uma ameaça. Por isso eles entraram com os decretos na presunção de honrar o Cristo, mas com decretos deles, dos homens. Então vamos dando continuidade aqui lendo. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos, de políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Então, está falando aqui, o que Emmanuel nos traz, que esses homens da igreja criaram essas ordenações e concílios. Concílios é uma reunião de conselheiros eclesiásticos da Igreja Católica, para decidir sobre as questões de fé, sobre os costumes da doutrina da época. Então, eles se sentiam ameaçados por Jesus. Então, eles colocaram essas ordenações e essas reuniões para decidirem. E com isso, eles semearam o separatismo, semearam a separação das casas das igrejas. E isso acontece até hoje na nossa vida, nesse mundo. Há separações de igrejas, onde há várias denominações, não é mesmo? Mas estamos ao caminho de um dia sermos uma só igreja. Todos vão se reunirem e vai ser uma só igreja para ser do único Deus que reina. Se eu estou numa igreja e acho que a minha é melhor que a outra, eu estou agindo assim, separando o separatismo. Estou me separando do outro. Mas por quê? Se o Deus é o mesmo para todos, se nós estamos praticando o amor, a caridade, o perdão, fazendo a caridade, amando o próximo como a si mesmo, nós temos que estar numa só igreja. Então vamos continuar. Todos eles escreveram e ensinaram em nome de Jesus. Então está falando aqui, eles passaram
os príncipes, todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Eles passaram a vida toda escrevendo e ensinando sobre Jesus. E muitos passavam esses ensinamentos em vão. É isso que Jesus está falando, honras em vão. Eles falavam da boca para fora. Porque ainda hoje vemos pessoas pregando o evangelho, não vem do coração, vem da boca para fora. É isso que é honras em vão. Honrar a Deus em vão. Porque eu não estou aqui verdadeiramente falando de Deus, de dentro de mim, do meu coração e do meu mental. Não, eu tenho que falar de Deus do meu coração. Se eu falar da boca para fora, isso não vale nada na questão a Deus. Então, continuando. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os eclérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram leis célebres. Então, ele fala aqui, no período que Jesus estava na terra, passaram-se muitos reis, passaram muitos políticos, passaram muitos religiosos que afirmaram serem defensores do cristianismo, mas usavam o nome de Jesus em vão. Usavam o nome de Jesus em cima do seu próprio interesse. Eles colocavam as leis a seu próprio interesse. E ainda hoje vemos pessoas que agem como aqueles do passado, com a mesma postura, só mudaram mesmo de nomes. Né? Então vamos dando continuidade. No entanto, em vão, procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha de ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Cada um deles fizeram algo. Esse povo fizeram algo acreditando que estava divulgando o evangelho de Jesus. Os príncipes, eles colocaram mandamentos para serem seguidos. Os sacerdotes publicavam receitas de como se comportarem. Os administradores fizeram leis colocando os seus próprios ensinamentos para se promoverem, para si próprio. E aí, encerrando aqui, importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com seus próprios ensinamentos. Então, eles em vão procuravam honrar o Salvador, mas em vão, e desviavam do evangelho de Jesus. Ele colocava decretos, leis a favor deles e desviavam do evangelho de Jesus. Eles não viviam o que pregava, entenderam? Temos que ter, nesse momento, ao encontrarmos pessoas assim, o discernimento de nós separar o certo e o errado. Não podemos engolir, aceitar o que o outro fala. Se eu estou falando algo para vocês, para nós todos, vocês tiverem dúvida, busque, vai buscar na Bíblia, no Evangelho, vai buscar em estudos, vai procurar saber. E não engolir tudo o que o outro fala. Temos que ter o discernimento. Saber separar o certo do errado. Temos que vigiar aqueles que estão querendo mostrar algo a mais
que não é verdadeiro, não vem da essência de Deus. Nós temos que vigiar sobre as palavras do outro. As igrejas continuam separadas, elas vivem uma isolada da outras ainda. Já outras denominações já se unindo a outra igreja. Por quê? Está abrindo, está despertando, porque o Deus é um só. Terá que ser uma só igreja, um só mandamento, uma só prática do amor ao próximo, da caridade, para que nós tenhamos paz. É isso que esperamos, que já não, que os mandamentos de Deus é qual? É amar o próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Somos todos irmãos de um só Pai, mesmo? Não adianta ficarmos criticando os nossos dirigentes, que muitas vezes cometem erros. Somos falhos, nós estamos no planeta de criações, de espíritos imperfeitos, então muitos cometem erros. Mas não vamos criticá-los, não somos juízes, pois cada um segundo as suas obras. Devemos sim olhar para nós mesmos, fazemos uma autoanálise de nós mesmos, fazendo uma reflexão sobre mim mesmo, de como eu estou agindo, com a minha postura moral e espiritual. Como eu estou divulgando o Evangelho de Jesus. Isso que eu tenho que me reparar em mim, fazer essa reflexão. Como estou me relacionando com meus irmãos? Eu estou amando meu irmão da outra igreja? Aqueles que estão ao meu lado? Como estou me relacionamento com eles? Será que eu estou honrando a Deus? Trabalhando na sua obra e pregando o Evangelho verdadeiramente? Eu estou honrando ao Pai Criador? Estou pregando verdadeiramente? É isso que Ele está nos olhando dentro do nosso coração. E no livro dos Espíritos, a pergunta 919, temos um exemplo de Santo Agostinho, que nos deixou um caminho a seguir, que nos deixou um caminho para reflexões da nossa vida, dizendo: conheça-te a ti mesmo. Se eu fizer uma reflexão interior, se eu olhar para dentro de mim mesma, dentro de mim, que eu vejo que tem algo que deve ser mudado. É para isso essa reflexão. Tem algo que eu tenho que mudar dentro de mim. Vai ter sempre algo dentro do meu coração que eu preciso tirar, que eu preciso renovar o meu coração, tirando essa sujeira, tirando essa mágoa, esse rancor. Eu, ao me reconhecer, isso estarei tendo essa oportunidade de ser uma pessoa melhor. É isso que Jesus fala para nós. Honrar. Parece que ficou esquecido no tempo, essa palavra honrar. Porque tudo aquilo que deixamos de praticar com o outro vai se apagando, vai sendo esquecido na nossa vida. Está nos 10 mandamentos, que é honrar o teu pai e tua mãe. Está em Marcos 10, 19, essa passagem, onde fala: honrai teu pai e tua mãe. E Kardec vem nos esclarecer no capítulo 14 também do Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso. E aí eu me lembrei que quando tínhamos momentos, nós tivemos vários momentos sagrados, acho que na nossa vida, com os nossos pais e com as nossas mães, com nossos tios. Nós tivemos um tempo atrás, porque na época nós falávamos para ele: bença mãe, bença pai, bença tio. Nós estamos ali de maneira, nós estamos conhecendo, nós estamos respeitando, porque honrar é respeitar, é amar, é a autoridade que eles exerciam sobre nós.
Então, a gente tinha esse contato com nossos pais, né? Esse amor, esse respeito, honrando nosso pai e nossa mãe. E hoje ainda temos, sim, pessoas que fazem isso, mas são poucas que falam bença pai, bença mãe. Na escola, antigamente, também era muito diferente da de hoje. Nas escolas é muito diferente da de hoje. Os alunos, antigamente, honravam a professora. Quando eu entrava na sala, acho que eu sou muito velho, né, para falar disso. Quando eu entrava na sala, todos se mantinham em silêncio. Quando a gente entrava com nossos pais e nossa mãe na igreja, todos bonitinhos, nós ficávamos quietinhos, assim, um sinal de respeito, entrar naquele ambiente, respeito a Deus, respeito ao Padre. Assim que deve ser a nossa vida com Deus. Assim devemos ser uns com os outros, honrar a Deus sobre todas as coisas e honrar em tudo que nós fizermos, mostrando a Ele o nosso amor, o nosso respeito com o nosso trabalho, com os nossos talentos, com as nossas ações. Amando o próximo e semear o Evangelho verdadeiramente. Hoje as pessoas não dão valor aos pequenos gestos, porque só pensam no valor material ou no próprio interesse. Com isso, nossos corações se afastaram desse sentimento divino, desse sentimento sublime que devemos ofertar ao Pai Criador, honrá-lo. Um gesto simples em dar uma rosa a uma pessoa. A gente tem aquele desejo de dar aquela rosa do nosso desejo, do nosso coração para aquela pessoa. Para quê? Nós estamos honrando aquela pessoa, nós estamos agradando aquela pessoa, nós estamos reconhecendo o valor que aquela pessoa tem para nós. É uma honra. É uma honra conhecer vocês. É uma forma singela de honrar o outro com amor. É isso que nós temos que praticar um com o outro. Porque honrar é amar, é abrir mão de você para doar, para fazer o outro feliz. É isso que Jesus fala para nós. Bem, encerrando o nosso estudo, vamos então dar início às nossas vibrações na noite de hoje. Então, vamos assim, após todos esses ensinamentos de Jesus que ele nos traz, que possamos absorver a cada dia, para que tenha sabedoria de sabermos lidar um com o outro, para trazer a paz interior dentro de nós, trazer a paz interior dentro do nosso lar e aonde nós estivermos. E vamos fechando assim, nos acalmando, serenando nossos corações nesse momento. Se quiser fechar os olhos, pode fechar e fica à vontade. Vamos fazer a nossa vibração de muito amor. Vamos desejando no nosso coração tudo que nós vamos vibrar nesse momento. Vamos pedir toda a proteção dos nossos mentores da nossa casa, dos nossos mentores individuais nesse momento, ao doutor José Maurício, ao doutor Silva, para isso, esse tratamento das vibrações primeiramente, depois dando entrada com o tratamento espiritual. Vibrando pelo muito amor, pela fraternidade, equilíbrio o nosso planeta Terra, pela nossa fauna, pela nossa flora terrestre, pela humanidade terrestre, pelos encarnados e desencarnados. Vibramos muita paz, pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus e a todos os povos. Vibremos a todos os lares nesse momento. Vibremos a todos os corações para que um dia sejamos uma só religião, onde reine o amor entre nós todos.
Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade de se melhorar. Vamos vibrando equilíbrio, paz e harmonia, amor aos nossos irmãos que se encontram nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia e aceitação aos nossos irmãos que estão passando nesse momento para a pátria espiritual. Vibremos muito amor, alegria para aqueles que estão chegando aqui no nosso planeta, que eles sejam muito bem-vindos. Vamos vibrando saúde, amor, paz, harmonia, equilíbrio, fé em Deus e em Jesus, para todos os irmãos que se encontram doentes, seja de Covid ou de outras doenças, que todos esses que estão, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nesse momento nos prontos socorros, nos asilos, nos orfanatos, que cada um de nós possa vibrar por alguém que está no nosso coração, no nosso mental nesse momento, que possamos enviar a todos eles essa vibração de muito amor. E assim, vamos nesse momento, pedimos humildemente a Deus, pedimos a Jesus e aos companheiros espirituais e aos mentores da nossa casa do caminho e a sua equipe presente, que possam nesse momento aplicar em todos nós o tratamento espiritual, que possamos sentir a presença, sentir esse tratamento que estamos necessitando neste momento, aonde nós estamos, a equipe esteja nos tratando. Através desse passo espiritual, nesse momento nós sentimos todos os fluidos balsâmicos, vamos sentindo todos os fluidos curadores, energizantes, tranquilizantes, os fluidos soníferos, que irá nos higienizar, que irá nos curar os nossos problemas físicos e espirituais. E que nesse momento seja colocado por eles na nossa água os fluidos salutares, nos tratando através da nossa fé. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe que nos amparou nesse momento. E assim, agradecido que estamos a Jesus e ao Pai Criador por esse momento, por esse dia, por esse momento tão sublime de amor. Agradecendo, Pai amado, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia da manhã, seja ele qual for. Agradecemos por estarmos aqui juntos nesse aprendizado, um ajudando o outro, para podermos evoluirmos. E possamos, Pai amado, dar por encerrada essa tarefa, envolvido na Tua luz e no Teu amor, encerrando as nossas tarefas e que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus,
fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Até um outro dia, se Deus quiser, domingo, né? E eu vou semana a todos vocês. Porque se eu não dei um oi, que vocês estejam recebendo um beijo em cada coração, tá bem? Boa noite.